Boa noite. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Pai amado, muita paz e luz em nossos corações. Agradecemos pelo encontro dessa noite, no estudo que vamos fazer sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos maiores. Agradecer por essa oportunidade de trabalho, de estudo. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui no planeta, num corpo físico, que nos proporciona condições melhores de aprendizado e de sedimentação desse aprendizado. Pedimos muita paz e luz nesses momentos, para que possamos refletir sobre os ensinamentos de uma forma clara, lúcida e o mais próximo possível das intenções do próprio Mestre ao nos oportunizar esses aprendizados. Que a paz esteja em nossos corações, que assim seja. Graças a Deus. O estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, fala sobre as riquezas. Há 2 semanas atrás, nós estivemos aqui falando sobre talentos, que também é desse mesmo capítulo, e talentos tentando trazer uma visão de talentos diferente daquela que normalmente nós temos, principalmente lendo o texto do Evangelho, porque sempre nós remetemos à riqueza, aos bens materiais. E Emmanuel, nesse estudo de 2 semanas atrás, o texto que eu trouxe de Emmanuel falava sobre talentos de uma outra forma. Talentos da terra, em nos proporcionar a vida. Talento do sol, em nos proporcionar condições de viver no planeta. Talento da planta, da vegetação, em oportunizar a manutenção das águas. O talento das águas, que dá vida às plantas. Foram visões bem interessantes a respeito desse tema. E trago hoje um outro tema, um outro texto do Emmanuel, que ele volta a fazer essas reflexões com relação à riqueza. Vamos então tentar acompanhar mais ou menos a reflexão que Emmanuel nos traz no livro, interessante o título, Dinheiro. O nome do livro de Emmanuel é Dinheiro. Na verdade, da outra vez também eu trouxe um livro não muito conhecido. Não é? Então é interessante isso, porque é uma riqueza muito grande essa literatura que Emmanuel nos proporcionou através de Chico Xavier. E ele traz algumas reflexões assim. O corpo terrestre é valioso instrumento de formação da verdadeira riqueza. É logo o primeiro parágrafo. E vamos tentar raciocinar em cima de cada parágrafo que ele nos traz. Tens o primoroso equipamento do cérebro. Ele coloca cérebro aqui como uma riqueza. E diz: aprende a produzir com ele pensamentos que te enobreçam a estrada, conquistando o apreço e a estima dos semelhantes em teu próprio benefício. Cérebro como riqueza e alertando-nos que nós devemos usar essa riqueza para saber como nós nos comportamos, como nós pensamos, como nós agimos, usando essa riqueza que é o cérebro. Possuis o tesouro dos olhos. E diz: movimenta-o no serviço e no estudo, provendo o próprio espírito de mais amplos valores. Como é que nós estamos utilizando essa riqueza? Olhos em nossas vidas. Para o que estamos olhando? O que temos observado? O que tem sido importante para nós para focalizar a nossa atenção visual? É um alerta. É uma riqueza? Saibamos usar essa riqueza. Dispões da felicidade dos ouvidos. A que estamos endereçando a nossa capacidade auditiva? O
que temos buscado ouvir na televisão, no rádio, nas redes sociais? Qual é o nosso foco? Para o ver e para o ouvir nesse mundo em que nós vivemos. Contas com a bênção da língua. O que nós temos falado? Como é que nós temos usado essa capacidade de falar? Que tipo de recados nós temos passado para os nossos semelhantes? Que tipo de recado nós temos guardado para repassar? Reteis contigo o patrimônio dos braços. Trabalho. Como é que nós temos utilizado nossos braços? Como é que ele tem sido utilizado para o trabalho? Diz no livro dos Espíritos que trabalho é tudo aquilo que é útil. Nós temos usado os olhos, o cérebro, a língua, os ouvidos e os braços para coisas úteis. Se estamos trabalhando. Espiritualmente falando. Naquela linha de raciocínio sobre o Evangelho do Cristo. Nós guardamos conosco um tesouro que é o coração. Como é que nós estamos nos relacionando com o mundo afetivamente? Que tipo de sentimento nós estamos compartilhando ou até absorvendo desse mundo? Porque há uma gama incrível de sentimentos, emoções. Com quais emoções e sentimentos nós estamos nos conectando na nossa vida? E assim, Emmanuel traz, vale a pena vocês lerem. Porque o tempo também não é tão extenso para a gente ficar enumerando cada um. E há outras coisas, por exemplo, trazendo a conversa de Jesus com o jovem rico. Há várias interpretações nessa passagem. Por exemplo, Jesus, o rapaz pergunta e diz que quer seguir Jesus, não é? E Jesus falou assim, então cumpre os mandamentos. Não, mas eu já cumpro os mandamentos. Então vá, pega a sua riqueza, venda tudo e vai viver em doação. Ele não deu conta. Qual a visão que a gente pode ter disso? Porque Jesus estaria dizendo a ele que ele teria que viver na pobreza? Muitas interpretações passam por aí. Então nós temos que viver na pobreza. Então a gente deve valorizar a pobreza e não a detenção de bens. É a primeira reflexão que se faz a respeito disso. Mas é isso que Jesus estaria querendo dizer para ele? Uma outra leitura que seria: até que ponto ele estava tão apegado à riqueza que ele não teria condições de se libertar dela? Será que ele não poderia ter essa riqueza? Ou ele ter essa riqueza por quê? Ele adquiriu, ou ele teve condições de acumular esses bens e certamente para cumprir um compromisso que ele teria assumido anteriormente no plano espiritual. Então, o ter a riqueza, o que muitas vezes as pessoas condenam, aquele cara é rico, aquela pessoa é rica, então ela não está seguindo os mandamentos de Jesus. Ou não estaria seguindo os mandamentos de Jesus porque guarda essa riqueza para si e não compartilha de alguma forma. Não necessariamente pegar esse dinheiro e distribuir, porque a gente sabe que isso não é eficaz. Porque se nós doamos a nossa riqueza em dinheiro ou em bens, muitas vezes aquele que está recebendo não tem condições de manter e vai perder essa riqueza de uma forma fútil e não vai ser útil para a vida dele. Mas a gente pode, usando o trabalho, criando trabalho, proporcionando oportunidades. É uma forma de distribuirmos a riqueza, as várias riquezas que nós amealhamos no nosso caminhar espiritual, na nossa jornada, em outras encarnações e nessa, como o conhecimento.
Então, muitas vezes a gente vai, aprende, vai para a escola, faculdade, faz uma série de trabalhos, mas não compartilha, guarda para si. Como uma forma de, esse é meu, eu que conquistei, não vou ensinar para o meu colega de trabalho, porque senão eu vou perder meu cargo. Não tem disso? Alguém já ouviu falar sobre isso em algum momento? Ou eu estou trazendo do nada? Quem é que já ouviu esse tipo de comportamento? Quem já percebeu isso? Não é? Então nós precisamos de perceber que riquezas estão nas nossas mãos. E que oportunidades que nós temos para compartilhar essas riquezas. Não necessariamente bens materiais, mas aquilo que conseguimos amealhar com a nossa luta, com o nosso comprometimento na jornada. Precisamos de perceber isso. O que é isso de ter alguma coisa, seja bens materiais, seja o conhecimento, seja uma boa condição financeira ou uma boa condição de saúde para realizar um trabalho e não realizarmos? Egoísmo? Orgulho? Não é? Queremos guardar só para nós? Para manter uma certa hegemonia? Não sei. Há várias situações em que a gente pode observar esse tipo de comportamento. Mas eu posso compartilhar. Voltando o que a gente refletiu há 15 dias atrás. Como eu posso fazer isso hoje? Com a tecnologia que nós temos. O que nós temos nas nossas mãos? Fácil. Algo fácil na mão. O que nós temos na mão? Que a gente fica mexendo com o dedo, buscando a opção de coisas. Celular? Um iPad? O que a gente pode fazer com isso? Só telefonar? Só mexer nas redes sociais? Redes sociais. Acha que redes sociais é só para brincar? É uma oportunidade riquíssima que nós temos. Nós podemos compartilhar o conhecimento, podemos compartilhar informações, as mais variadas, de uma forma saudável, sabendo usar o cérebro, como está aqui no texto de Emmanuel, vocês vão ter no folheto. Usar os olhos ao ler a rede e saber escolher onde é que nós estamos, por onde nós vamos andar. O ouvir. Há várias formas da gente usar a tecnologia. Está aqui nas nossas mãos. Quem é que não tem acesso à tecnologia aqui, nesse contexto que nós estamos? Precisamos saber como usar tudo que nos está disponível para o trabalho, para que for útil. Compartilhar conhecimento, voltando ali o texto de Emmanuel, para a gente sedimentar isso antes de acabar. Usar o cérebro no conhecimento, em alternativas que a gente pode abrir diante daquilo que nos é oferecido hoje. O ouvido, direcionar os nossos ouvidos para aquilo que é útil, que é salutar. Os olhos, para onde nós estamos olhando. Às vezes acontecem duas situações, duas cenas à nossa frente. Para onde se dirigem os nossos olhos? Para onde se dirigem eles? A que interesse estamos propensos a nos dirigir? Os ouvidos, o que nós estamos ouvindo, o que estamos fazendo com aquilo que ouvimos? O que nós estamos falando, o que nós estamos direcionando às pessoas com quem nós convivemos? Tudo isso são riquezas, como Emmanuel nos coloca. E saibamos usar essas riquezas. E a principal riqueza em usar essas riquezas é a divulgação do Evangelho. Nós viemos aqui, ouvimos palavras do Evangelho, que no fundo, o que a gente está dizendo tem a ver com o Evangelho do Cristo, que Kardec nos trouxe formas de olhar, de refletir sobre o Evangelho do Cristo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que nós estamos lidando com essas informações na nossa vida? A gente vem, aprende, ouve sobre o Evangelho
mas como é que eu estou usando o Evangelho para refazer ou reformular a minha vida. Eu vou me lembrar aqui de um palestrante, uma reflexão que ele trouxe muito interessante, que existem 3 fases nossas no Espiritismo. Primeira, nós entramos no Espiritismo. A gente entra por essa porta, estuda, ouve. É quando nós entramos. A segunda fase é o Espiritismo entrando dentro de nós. Qual é essa fase? É que nós já ouvimos, já aprendemos, apreendemos, de preferência já apreendemos esse conhecimento. A diferença entre aprender e apreender, todo mundo sabe, não é? Então, a gente aprende, a gente apreende, que a gente internaliza esse conhecimento, sedimenta isso em nós. Então, o Espiritismo está entrando dentro de nós. E quando nós falamos de Espiritismo, nós estamos falando do Evangelho do Cristo. O Espiritismo, a base do Espiritismo é o Evangelho do Mestre. O Espiritismo se chama o Evangelho Redivivo. É o Evangelho de Jesus sendo revivido em nós em novos aprendizados. E a terceira fase, última, é o Espiritismo saindo de nós. O que é o Espiritismo saindo de nós? É nós usarmos essas riquezas da forma como o Emmanuel nos coloca. Usar todos esses talentos que nós temos, que ele coloca como riquezas, sabendo ser usado para o bem, de acordo com os ensinamentos do Mestre. Será que nós já estamos fazendo com que o Espiritismo saia de nós? Se não estivermos ainda, tudo bem, cada um tem a sua própria fase. Não há recriminação, não há julgamento, há só um alerta. O Espiritismo já entrou, tudo bem. Então nós já entramos, o Espiritismo já entrou. Agora é pensar na terceira fase. Usar os nossos talentos para fazer com que o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, saia de nós como exemplos. Vamos então agora para a segunda fase, o nosso passe, e depois então a gente fecha com uma nova prece. Ok? Pai amado, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, em que recebemos energias que nos vão acalentar, que nos vão dar conforto, que vão nos dar alívio, nos fortalecer, principalmente se estivermos conectados a um sentimento de amor e fraternidade em nossas vidas. Pedimos que tenhamos sempre a determinação de continuarmos no trabalho, de termos olhares bons, fraternos para o mundo à nossa volta, que saibamos usar os nossos talentos, as nossas riquezas para o bem nosso e o bem daqueles com quem convivemos. Pensando no nosso lar, na cidade, no país, no mundo como um todo. Que estamos todos neste mesmo barco, como poderia dizer, e uma expressão como na mesma nave azul em direção ao eterno. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.